Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus, que bom ter vocês aqui comigo. 21 horas, o horário que nós combinamos para estarmos aqui todos reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco de uma forma tremenda e maravilhosa, que é a forma que o Senhor sempre fala conosco, né, irmãos? Oi, Neinha, tudo bem? Como é que você está? Paz do Senhor, uma boa noite para você. Boa noite para todos vocês que estão entrando. Aos irmãos que sentirem no coração para poder compartilhar a live, compartilhar com alguns amigos, enviar para alguns amigos, para alguns familiares que precisam ouvir a palavra do Senhor. Todos nós precisamos, porque essa é uma palavra fiel, verdadeira, é uma palavra que nos transforma, é uma palavra que nos liberta, que nos traz a salvação. Então, em nome de Jesus, se você sentir aí de compartilhar a live, compartilha com mais alguém, envia para mais alguém. Eu tenho certeza que o Senhor vai também tocar gloriosamente sobre a vida destas pessoas. Irmãos, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui. É sempre um prazer ter vocês, ter a Neinha, a Rosana, todos vocês aqui comigo, né? Pra gente ouvir a preciosa palavra do Senhor, para termos esse momento de comunhão também, mesmo que online, porque o Senhor, ele também se utiliza dessas ferramentas, né? Das novas ferramentas, das novas tecnologias, para alcançar pessoas, alcançar vidas. E hoje nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar, né? Talvez hoje você tenha tido um dia difícil, um dia puxado. Talvez você que está aqui me ouvindo pode estar passando por algum problema, por alguma luta, quem sabe uma guerra espiritual. Mas eu quero te dizer que você está no lugar certo para ouvir a palavra do Senhor. Que bom que você separou esses minutos ali da sua noite, né, numa segunda-feira, para poder ouvir o Senhor falar. Aleluia, e eu creio que também prestar a Ele uma adoração, porque mesmo que eu esteja aqui, eu não esteja vendo você, você esteja na sua casa, você também não se limite, mas coloque o ambiente da sua casa como um culto também ao Senhor. Então, se você quiser se levantar, você se levanta. Se você quiser glorificar, você glorifica. Sabe, se você quiser ir passeando pela casa e ouvindo a palavra do Senhor, tenha a liberdade, né? O Senhor nos chamou para a liberdade, então tenha a liberdade de adorá-lo, de buscá-lo, né? Não sei se você reserva um momento, você fica no seu quarto ou você fica na sala, se você coloca para toda a família ouvir, mas que você tenha a liberdade de adorar a este Deus que é tão tremendo, que é tão poderoso nas nossas vidas. Amém? Eu vou dar mais alguns minutinhos, 1 ou 2, e aí a gente já inicia a live e vai ser uma bênção do Senhor, porque todas as vezes, né, que nós nos reunimos para falar desse Deus é sempre um momento muito maravilhoso. A palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em espírito e em verdade, ali o Senhor se faria presente. E hoje nós estamos aqui reunidos, aleluia, para buscar a este Deus que é poderoso, que é soberano, que é grande em obras, que é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Então, que você entre nessa live com esse coração voltado para ouvir do Senhor, com o coração voltado para receber pela palavra do Senhor. E assim, que você saia transformado, que você saia liberto, que você tire do seu coração, se tiver ali qualquer angústia, qualquer dor, porque o nosso Deus, ele chegou, e quando ele chega para determinar a vitória, ele chega para tirar tudo aquilo que estiver te impedindo de buscá-lo, de adorar a Deus. Aleluia, o Senhor, ele chega com mão forte, ele faz, ele trabalha, aleluia, e nós saímos mais do que vitoriosos. É assim que a palavra de Deus nos garante, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, 9h05 aqui no meu horário, eu sempre espero 5 minutinhos, porque eu acho que é um tempo legal pra gente poder começar, né, a falar da palavra do Senhor. Eu acho que 5 minutos tá bom, né? Assim, até mesmo pra gente poder respeitar os irmãos que chegam às 9 horas. Eu sei que todos aqui têm os compromissos, às vezes pode estar voltando do trabalho, né? Ou tá em algum lugar, não consegue entrar.
Mas, irmãos, eu deixo também a live salva aqui no perfil. Então, depois, da live, se você sentir no coração de compartilhar, seja no seu perfil ou compartilhar com outros amigos também, fiquem à vontade. Porque não sou eu, não é a Laís quem vai aparecer, mas quem fala é o Senhor. Aleluia, o Senhor Ele usa, o Senhor Ele faz. E eu creio que muitas pessoas serão alcançadas por meio das lives também. Amém? Irmãos, vamos lá então. Eu já quero pedir para você ir abrindo a palavra que se encontra em Lucas 18. Lucas 18. Vão abrindo lá a palavra, você que tá com a Bíblia, né? Porque às vezes você pode estar me ouvindo, não tá com a Bíblia, não trouxe a Bíblia. Eu estou aqui com a minha, né? E o que eu sempre digo é, se você puder, esteja com a Bíblia, né, para você poder acompanhar também, ir se familiarizando com a palavra, porque assim, a gente precisa conhecer a palavra do Senhor, não apenas só de ouvir, pregadores falando nas igrejas, enfim, mas a gente ter um contato verdadeiramente com a palavra de Deus. Então, eu sempre, prezo para que você traga consigo a Bíblia, mas se você não conseguir, tudo bem, não tem problema, a gente vai lendo juntos. Mas se você for depois revisitar esta live, esteja com a palavra para a gente acompanhar todo mundo juntos, amém? Vamos orar ao Senhor, porque a base de tudo é a oração. Sem oração, irmãos, nós não conseguimos. Sem a oração, nós não temos força. Aleluia, mas eu creio em nome de Jesus que quando nós orarmos, o inimigo ele vai cair por terra, as barreiras elas vão cair por terra em nome de Jesus e o nome do nosso Senhor será glorificado mais uma vez. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, estamos aqui, Jesus, reunidos nesta live, meu Deus, para ouvir a Tua voz, Pai amado e santo, para ouvir o que o Senhor tem, a Tua direção, meu Deus amado e santo, porque quem fala é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem liberta, quem salva, quem cura, quem transforma, meu Deus, quem quebra cadeias, quebra grilhões, meu Deus amado e santo, quem resgata, quem muda, meu Deus, quem faz isso é o Senhor. Estou aqui apenas, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, um canal, Senhor amado e santo, para transmitir a Tua palavra, o que o Senhor colocou ao meu coração, aos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor me diminua para que o Teu nome cresça. Meu Deus, e que a Tua palavra ela seja pregada na íntegra, seja pregada, Senhor amado e santo, como é o verdadeiro e puro evangelho. Meu Deus amado e santo, eu quero te pedir que o Senhor toque sobre a vida de cada um, Pai amado e santo, que está nesta live, e também sobre aqueles, Senhor, que vão revisitar esta live, que vão assistir em um outro tempo oportuno. Meu Deus amado e santo, toca sobre esta vida, Jesus, de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda, de uma forma transbordante. Meu Deus, como é a Tua preciosa palavra, como é a Tua preciosa presença. Meu Deus amado e santo, aonde o Senhor chega a mudança, aonde o Senhor chega a transformação. Meu Deus, quando as Tuas mãos tocam, meu Deus amado e santo, ali surge a vida. Mesmo, Senhor amado e santo, que não haveria, Pai, talvez uma esperança, quando o Senhor chega, meu Deus, ali existe a vida, existe a transformação. O Senhor faz o que nós não podemos fazer, o Senhor vai aonde nós não podemos ir, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus, Pai, aleluia, extraordinário, aleluia, um Deus magnífico, maravilhoso. Tu és conselheiro, é Deus forte, aleluia, é o príncipe, aleluia, da paz, é o leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, maravilhoso, e eu quero te agradecer por estar, Pai amado e santo, conosco, meu Deus, por nos sustentar nas guerras, nas batalhas, nas lutas, nos desafios, Senhor. Se não fosse o Senhor, Jesus, aonde nós estaríamos agora? Meu Deus, se não fosse a Tua mão, Senhor amado e santo, aonde eu e os meus irmãos estaríamos agora, Senhor? Eu tenho plena certeza que se não fosse as Tuas mãos, hoje eu não teria mais vida. Meu Deus, quem sabe, quem está me ouvindo agora, se não fosse a Tua poderosa mão, já não existiria mais a vida.
já não existiria mais, Pai amado e santo, a esperança, meu Deus, porque tudo isso vem do Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a vida, meu Deus amado e santo, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, meu Deus amado, o Senhor é o impacto na nossa vida. Quando o Senhor chega, meu Deus, o Senhor limpa tudo, o Senhor transforma, o Senhor liberta, porque o Senhor é maravilhoso, é um Deus tremendo, é um Deus de paz, aleluia. Mas a palavra diz que o Senhor também é um Deus de guerra, aleluia. Jesus amado e santo é o Senhor dos exércitos, é o guarda de Israel, general de guerra. Tu és aquele, Jesus, que é chamado Emanuel, Deus conosco, aleluia. É aquele que vai à frente da batalha, aleluia, Jesus, e garante a nossa vitória em nome de Jesus, Pai. Eu quero, Jesus, apresentar a cada um que está nesta live aqui, meu Deus, para receber da tua palavra e também para entregar, meu Deus amado e santo, Pai, um culto maravilhoso ao Senhor, porque esta live aqui, Senhor amado e santo, aleluia, Pai, nós podemos transformar em um culto de adoração, de entrega a ti, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada um, Senhor. Pai amado e santo, tira todo o comichão dos ouvidos, toda a barreira espiritual, meu Deus amado e santo, todo tampar dos olhos, dos ouvidos, para que o teu povo possa ouvir a tua palavra. Meu Deus, que venhamos, Pai, parar de ouvir a voz, Senhor, vozes que vão dizer que não vai dar certo, que não vai prosperar, para começarmos a ouvir somente a tua voz, Senhor, porque a tua voz é que liberta, é a tua voz quem salva, aleluia. A palavra diz que a última palavra vem do Senhor. E quando o Senhor fala, está falado. Quando o Senhor fala, está decretado, aleluia. E nós cremos assim no Senhor. Nós cremos num Deus que faz, num Deus que é maravilhoso. Aleluia, Senhor. Eu quero então te entregar a vida dos meus irmãos, te entregar esta live em tuas mãos e pedir que o Senhor continue falando conosco em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Eu vi que algumas pessoas entraram aqui. A irmã tá aqui como Miss Silva, irmão Rodrigo, a irmã Natália. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Uma boa noite a vocês. A paz do Senhor Jesus. Nós aqui já começamos a orar. Já começamos aqui a falar com o nosso Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus, porque quem vai fazer algo é o Senhor. Aqui eu estou apenas como um instrumento nas mãos dele. Não é eu quem faço, não é a missionária Laís que eu diminua, mas que você venha ouvir a voz preciosa do nosso Senhor. Amém? Irmãos que estão chegando agora, eu já pedi para os irmãos irem abrindo a palavra em Lucas 18. Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler uma palavra maravilhosa que o Senhor colocou para nós. Amém? Se você tiver Bíblia, abra comigo. Se você não tiver, presta atenção na palavra. Eu creio que o Senhor vai falar com você também. Amém? Vamos para a palavra. Lucas 18, versículo 1 diz assim. Como tem como título, né? Parábola da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra
muito maravilhosa, muito preciosa. Com certeza você já deve ter ouvido a parábola da viúva persistente, mas como eu sempre digo, que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Então, ainda que você já tenha ouvido, eu creio que o Senhor vai falar de uma forma transbordante e diferente hoje aqui. Irmãos, a palavra vai nos dizer logo no início que o Senhor ele se reúne então com os seus discípulos, ele ali dá uma parábola para eles. E ali o que o Senhor diz tem até como um tema, vamos dizer assim, que essa parábola é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pega isso, fica com isso no seu coração que a gente vai voltar nesta parte daqui a pouquinho. A palavra vai nos dizer que Jesus então, ele faz uma parábola. E nessa parábola ele começa a contar a história a respeito de uma viúva. E esta viúva, nessa determinada cidade, ela tinha uma causa na justiça. Ela tinha uma situação e por conta desta situação dela, ela precisava resolver ali diante de um juiz, naquela cidade, naquele tempo. Mas como eu aqui disse, eu cheguei a comentar que essa mulher, ela era viúva, ou seja, ela não tinha o seu marido. A palavra nos diz, e também quando a gente estuda um pouquinho sobre o tempo, sobre aquela época, as mulheres viúvas, elas eram asseguradas pela lei de Moisés, para que elas tivessem uma proteção, para que elas fossem ali amparadas, guardadas, protegidas, até mesmo por familiares, né, pela sociedade em si. Eles precisavam, né, cuidar daquela mulher que agora já não tinha o seu marido, o provedor do lar, né, aquele que ia atrás do alimento ali para casa. Então agora a sociedade tinha como um todo, e as famílias e, né, o povo em torno, tinha como uma responsabilidade amparar as viúvas. Isso é o que estava assegurado pela lei de Moisés, a lei mosaica. Só que isso na realidade mesmo, como a gente costuma dizer aqui no vamos ver, no como que a coisa vai acontecer na prática, não era assim que funcionava. As viúvas na época, muitas delas eram às vezes desamparadas, elas não tinham os seus direitos assegurados, elas não tinham ali, vamos colocar como um respeito, elas não eram vistas por conta da situação delas, por conta dessa condição de não terem o seu marido. A pessoa que estaria ali na frente, que estaria tomando, né, ali à frente dos problemas, das situações. Então aqui nós temos uma mulher que, além da sua condição, que socialmente falando já não era das melhores condições, ainda vemos uma mulher que tinha uma causa na justiça, uma mulher que tinha uma petição, uma mulher que precisava ir de encontro ali com aquele juiz para pedir para que fosse feita a justiça sobre a vida dela. Então você só imagina a situação. Uma mulher que já sabia que muito provavelmente ela não seria respeitada, que ela não seria vista, mas a palavra diz que ela não olhou para a situação dela. Ela ia todo dia ali, diante daquele juiz, e ela falava: olha, senhor juiz, pleiteia ali a minha causa, olha para a minha causa, faz justiça sobre a minha causa. E ali a palavra diz que aquele juiz, ele não temia a Deus, e ele não respeitava os homens. Então imagina aqui comigo o caráter deste homem, deste juiz. Porque ele tinha uma posição social importante, mas ao mesmo tempo ele não temia o Senhor e ele não respeitava os homens. Ou seja, um homem de caráter completamente difícil, duvidoso. Uma pessoa que eu posso imaginar aqui difícil de diálogo, quem sabe. E aquela mulher ali persistindo todos os dias, indo diante daquele juiz, e eu posso imaginar, e eu te convido a imaginar comigo também, ele fechando a porta e falando: vai embora, mulher, eu não quero saber da tua causa, eu não quero saber o que você está me pedindo, vai embora, para de me importunar. Mas a palavra diz que outro dia no dia seguinte, a mulher estava lá batendo de novo: ô juiz, olha para minha causa, faz justiça contra os meus adversários, olha para minha situação. E ali de novo aquele juiz, a palavra diz que por um tempo, aquele juiz, ele não quis saber. Ele não foi atrás, ele não quis olhar para aquela mulher, ele não quis fazer nada.
Mas de tanto aquela mulher ficar ali persistindo, importunando, que a palavra diz que o juiz, então, ele para tudo e fala assim, deixa eu ver logo o que essa mulher ela quer, deixa eu olhar logo para qual é a causa que essa mulher ela tem, para que seja então ali que eu faça a justiça, que eu consiga compreender esse cenário e ali atender a petição dessa mulher. E a palavra diz que por conta da importunação dela, por conta da persistência dela, por conta da perseverança dessa mulher de todo dia ir lá e bater, ô seu juiz, olha para minha causa, ô seu juiz, olha para minha causa, todo santo dia. A palavra diz que aquele juiz iníquo, aquele juiz que ele não adorava a Deus, ele não respeitava os homens, uma pessoa difícil, ele se levantou, olhou para a causa daquela mulher e fez a justiça. Glórias ao Senhor Jesus. E aí o Senhor, então, Jesus, ele vira-se para os seus discípulos e fala, você ouviu o que foi dito agora? Presta bem atenção, se esse juiz, que era um homem mau, um homem que não temia Deus, um homem que não respeitava os homens, não respeitava nem a quem ali estava ao seu redor, ele foi capaz, ele teve a compreensão, ele olhou para aquela viúva, depois de tanta importunação, de tanta persistência, e mesmo assim ele foi lá, mesmo ele não temendo a Deus, não sendo, respeitando os homens ali, mesmo assim ele foi lá e deu ali a justiça para aquela mulher, e ele fez ali algo sobre a vida daquela mulher. Será que o Senhor, que é Deus, que escuta as orações dos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Será que o Senhor, Ele não faria nada, aleluia, por mim e por você? Aleluia, que somos chamados de filhos de Deus, de escolhidos, aleluia. Será que o Senhor não faria sobre a nossa vida? Aleluia, se persistirmos, se lutarmos, se pedirmos, se buscarmos na presença desse Deus. E aí o Senhor, ele finaliza dizendo assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aleluia, só que esse depressa, é interessante isso, porque a gente quer que seja na nossa pressa. Senhor, olha, faz agora. Ô Senhor, entra na causa, mas entra hoje, Senhor, porque se for amanhã já não vai dar mais certo, já não vai mais alcançar, já não vamos mais conseguir. E a palavra diz que o Senhor, ele vai entrar depressa, ele vai fazer a justiça depressa, mas é no tempo do Senhor. O que o Senhor aqui ensina é o pedir, é o insistir, é o persistir, aleluia, como esta viúva ela fez, ela não olhou para a condição dela. Quem sabe você que está me ouvindo aqui agora, você está em uma situação que é difícil. Quem sabe você que está aqui me ouvindo, você está em um problema, em uma situação, em uma tempestade que você diz, Laís, você não sabe o que eu estou passando. Aleluia, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, Ele sabe. E se o Senhor, Ele trouxe essa palavra, o que o Senhor está dizendo é, ore sempre, para nunca desfalecer. Aleluia, irmãos, porque a oração, ela é a chave. Aleluia, a oração é a ferramenta para que eu e você, nós continuemos caminhando na presença de Deus. Aleluia, o Senhor, quando Ele finaliza essa passagem, Ele diz assim, porventura, porém quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu coloquei ali o título, persistir com fé na oração. A fé caminha junto com a oração. Por quê? Porque quando estamos em oração, quando estamos em conexão com o Senhor, quando pedimos, quando buscamos, quando queremos receber algo, precisamos estar alinhados com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem sabe você está me ouvindo aqui e deve estar falando, mas irmã Laís, eu já pedi tanto. Eu já pedi tanto sobre uma causa. Irmã Laís, olha, você não sabe, eu oro sobre uma situação há tantos anos e eu não vi a mudança ainda. Eu não vi sendo transformado. Quem sabe você ora por um familiar. Quem sabe você ora pelo seu negócio. Quem sabe você ora por uma porta aberta. E você pode me dizer, irmã, mas eu estou pedindo, eu bato na porta. Eu vou lá, é como se eu persistisse, importunasse, se batesse, mas eu não vejo
A palavra está dizendo aqui, olha, persevere. Persevere em oração. Aleluia, irmãos, porque é na oração que eu e você seremos transformados. É na oração que o caráter muda, é na oração que nós começamos a entender que o tempo não é meu, mas o tempo ele é de Deus. Que quando o Senhor falar e lançar a palavra dizendo, eu, Senhor, entrarei, eu, Senhor, farei justiça, eu, Senhor, vou te entregar tal coisa. Quando o Senhor ele fala, ele vai cumprir. Mas o tempo é dele. O que eu e você devemos fazer não é perguntar, Senhor, até quando? Oh, Jesus, não. A gente tem que fazer o que é persistir, oh, Senhor. Julga minha causa. Senhor, entra nessa parte, Senhor, da justiça. Eu preciso tanto, Senhor. Oh, meu Deus, Pai, olha para isso, Senhor. É isso. O que eu e você precisamos é parar de questionar, Senhor, até quando? Vou ficar assim até quando? E começar a orar para que a nossa petição esteja alinhada com a vontade do Senhor. Por quê? A oração, irmãos, vai nos aproximar, nos conectar, nos alinhar com a vontade de Deus. Quando nós oramos, o nosso caráter é moldado. Quando nós oramos, a nossa personalidade ela é moldada e moldada mediante a vontade de Deus sobre a nossa vida. É por isso que quando nós vamos orando e vamos criando conexão e intimidade, nós começamos a perceber que o Senhor ele transforma nós primeiro e depois o Senhor ele nos entrega aquilo que estamos pedindo mediante a um alinhamento com a vontade dele. Ah, Laís, mas eu oro e eu pedi para Deus tal coisa e o Senhor fez completamente diferente do que eu pedi. Eu pedi para o Senhor que o Senhor fizesse desse jeito e o Senhor fez diferente. Irmãos, o que nós precisamos entender é, nós oramos e buscamos, pedimos ao Senhor, pedimos que o Senhor entre e faça. Aleluia, mas se o que nós estivermos pedindo não estiver alinhado com a vontade dele, aleluia, e não estiver ali conectado com a vontade do nosso Senhor, aleluia, não vai acontecer. Não vai acontecer. Quem sabe, eu vou dar um exemplo aqui, você esteja orando por uma pessoa. Ah, Laís, eu tô orando por tal pessoa, mas não aconteceu. Essa pessoa não tá comigo, essa pessoa não, enfim, nem sei a situação. Se não for da vontade do Senhor, não vai acontecer. Quem sabe você tá aqui, tá orando e tá falando, eu quero ir por esse caminho. Senhor, ó, abre esse caminho, é esse o caminho, é esse o caminho. Se não tiver alinhado à vontade do nosso Senhor, não acontece. Ah, Laís, mas por que isso? Porque Deus é um Deus mau? Não, porque o Senhor ele enxerga lá na frente. Ele enxerga o que você não vê, o que eu não posso ver. Aleluia, ele vê se aquilo vai te trazer dor, sofrimento. Quem sabe você está orando por algo e aquilo vai te trazer dor, vai te trazer sofrimento. O que o Senhor faz? O Senhor não concede, porque Deus não é um Deus que queira ver o nosso sofrimento. Muitas vezes é claro que nós passamos por uma situação ou outra de sofrimento, mas aí tem a ver com outro propósito. Mas o Senhor jamais que escolheria o caminho do sofrimento para você. Então, irmãos, por isso que eu falo, a oração, ela nos alinha com Deus, nos conecta com o Senhor mediante ali a vontade dele, para que seja realizado mediante a vontade dele, mas a oração muda o nosso caráter. A oração nos torna crentes maduros, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, e nós nos tornamos maduros quando nós entendemos que a vontade do Senhor é quem prevalece. Nós queremos escolher. Aleluia, muitas vezes eu falo, Senhor, essa direção aqui me parece ser tão fácil. E aí o Senhor fala, não, mas não é essa direção, é essa. E a gente olha e parece que, meu Deus, mas por que por esse caminho? Faça a vontade de Deus. Que quando tudo se resolver, você vai falar, meu Deus, realmente, como que Deus ele é tão bom que o Senhor ele coloca da maneira certa e faz da maneira certa. Irmãos, a oração aqui, quando o Senhor ele trouxe para os seus discípulos, ele trouxe como uma ferramenta, como um algo que iria ser a chave, o ponto principal ali, para que os discípulos eles pudessem suportar, aleluia, superar a situação que eles iriam enfrentar dali para frente. Por quê? Porque dali para frente o nosso Senhor Jesus, ele iria passar por uma morte de cruz e depois pela ressurreição, mas em seguida ele iria para o Pai, aleluia, nos deixou a promessa do Espírito Santo que veio sobre nós,
Aleluia, toda a igreja foi cheia, toda a casa foi cheia. Aleluia, hoje eu e você podemos ter o Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida. Glórias ao Senhor. Mas a palavra nos diz que por carregarmos o nome de Jesus, nós sofreríamos aflições, perseguição, o mundo nos odiaria, levantariam calúnia, difamação ao nosso respeito, enfrentaríamos guerras, batalhas espirituais. Tudo isso a palavra já havia nos dito que passaríamos por carregarmos o nome precioso de Jesus. Este nome, irmãos, que até o inferno sabe. Satanás teme o nome de Jesus. Você tem noção disso? Aleluia, você tem noção que existe Satanás e 1/3 daqueles anjos caídos que hoje são demônios, principados e potestades, que mesmo tendo ali as suas forças, não é maior do que o nome de Jesus. Quando você clama pelo nome dele, quando você clama o sangue de Jesus, Satanás e os demônios têm de bater em retirada. Aleluia, nós levamos um nome. Aleluia, que toda a terra, aleluia. A palavra diz que um dia vai se ajoelhar diante de Jesus. Nós carregamos este nome precioso. E assim como o nosso Senhor Jesus, ele foi perseguido, foi caluniado, levantaram muito sobre o nosso Senhor. Aleluia, dessa mesma forma nós também caminhamos nesta terra, sim, porque levamos este precioso nome. Aleluia, mas o Senhor já nos disse, olha, a oração será a tua ferramenta. A oração será aquilo que você vai utilizar para você guerrear. Aleluia, para você lutar. A oração, irmão, serve para isso na nossa vida. Quem sabe você está precisando de força, de paciência, de persistência, de perseverança. Quem sabe com o tempo você perdeu um pouco disso. Perdeu a força, perdeu a persistência, perdeu isso de ficar lutando e orando por uma mesma causa. E pelos seus olhos parece que nada está acontecendo, parece que nada vai mudar. Aleluia! Mas é a oração que vai fazer com que você suporte as dores, as aflições. É a oração que vai fazer você, irmãos, segurar ali e não desistir. A comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela não pode ser negligenciada. Quem sabe você está me ouvindo aqui e você pode estar falando, mas Laís, eu não tenho tempo para orar. Laís, o problema é que meu dia é tão corrido, eu tenho que correr para cima e para baixo, levar a criança em escola, tem que ir ali, tem que acular, enfim. Não tenho tempo, irmãos. Cria tempo. A palavra diz, orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? É ficar 24 horas dentro de um quarto fechado, orando, e não tocar a vida e não seguir com a sua vida? Não. Orar sem cessar é você viver conectado com Deus. Então é você lavando louça e você tá com seu pensamento conectado com o Senhor e falando com o Senhor, nossa Senhor, oh meu Deus, o Senhor é bom mesmo, Senhor, meu Deus, sabe assim? Ou então você entra no carro, você tá indo trabalhar e você entra e fala, Jesus, entra nesse carro aqui, vem comigo, meu Deus, caminha comigo, vamos embora nessa estrada aqui, aí eu vou pegar a rodovia, vamos embora, Jesus, comigo. É entrar, quem sabe, na sua loja, no seu negócio, no seu trabalho, abrir a porta e falar, Espírito Santo de Deus, entra aqui. Mas, Senhor, entra aqui, faz uma mudança, Senhor, entra, trabalha, liberta. Você entendeu? Isso é orar sem cessar. A palavra fala, a palavra nos exorta. Olha, ore sem cessar. Olha, busca mesmo, é sem cessar. Mas é importante também você reservar um momento do seu dia, como a palavra diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Senhor no secreto. E Ele responderá. E Ele falará contigo. Aleluia. Mas se eu negligenciarmos este momento de comunhão, que é por meio da oração, irmãos, a nossa conexão vai ficar cada vez mais fraca. A nossa intimidade com o céu vai ficar cada vez mais distante. Quando a gente vê, a gente já não tem força para orar, a gente já não tem força para ir para uma igreja, a gente já não consegue fazer mais nada. Então, irmãos, você que está me ouvindo aqui, quem sabe se você está fraco na oração,
Senhor hoje te chama para oração. Olha, ore mais, ore um pouco mais. Ah, mas irmã Laís, eu já oro. Então ora mais. Sabe, ora mais um pouquinho. Irmã Laís, mas eu tenho tantos problemas que quando eu sento ou eu ajoelho, eu vou falar com Jesus, eu vou falar com o Senhor. Não saem as palavras. Então sabe o que eu digo para você? Põe um louvor. Senta, pega a palavra, fica olhando e fica, Jesus, o Senhor conhece. Quantas vezes eu fui orar que eu não tinha palavras para falar com o Senhor. Tamanha dor, tamanha sofrimento. E mesmo ali o Senhor, mesmo em gemidos, o Senhor, Ele conseguia transformar o que estava na minha mente em palavras. E eu creio que o próprio Espírito Santo de Deus levava ao Senhor aquele gemido. Porque mesmo em gemidos o Senhor, Ele nos escuta. Ele sabe exatamente o que eu e você estamos dizendo. Mesmo que não utilizemos palavras. Mesmo que a gente não consiga sair nada da nossa boca, dependendo da determinada situação que você está. Mas saiba, irmãos, que a oração ela é a ferramenta. Olha o que diz em Lucas. Também em Lucas, no capítulo 11. Só mais alguns para trás. A perseverança na oração. Vamos ler o versículo 5. Qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de um caminho e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que lhe houver. Ou seja, aqui a palavra está dizendo, olha, se você estiver na tua casa, de novo aqui, como uma parábola, aleluia, e chegar sobre a tua casa um amigo, e aquele amigo ali, ele precisar, né, você quiser recebê-lo, só que você não tem nada para receber, aí você vai na casa do seu outro amigo, do seu vizinho, e pede ali para ele pão, e se ele mesmo assim disser, olha, eu não vou, eu não posso, porque eu já tô deitado, já tá muito tarde, meia-noite não é hora de você estar aqui me pedindo nada, vai-se embora. E você ficar ali persistindo, não, mas é que chegou agora a visita, eu preciso trazer um pão, ele tem que comer alguma coisa, eu não tenho nada. E se você ficar importunando, persistindo, vai chegar uma hora que esse amigo, mesmo que ele não se levante, por saber que você é o amigo pedindo, ele vai se levantar por conta da importunação, por conta da tua persistência. Aí vem em seguida, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai que dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou quando lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o Pai Celestial que dá o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Olha o que a palavra está dizendo aqui. Olha, se você pedir, será dado. Se você buscar, você vai achar. E se você bater, vai ser aberto. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Hoje o Senhor está falando, olha, persista em oração. Laís, mas eu tô pedindo há muito tempo, então persiste mais um pouquinho. Você já segurou, já foi até aqui, já tá batendo, uma hora a porta vai se abrir. Laís, mas eu estou buscando, uma hora acharás. Aleluia, a palavra de Deus, ela é fiel, é verdadeira. Se a palavra nos garante isso, você receberá do Senhor. Mas olha que interessante, olha o que o Senhor diz. Se você pedir pão, eu vou te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, eu vou te dar por um acaso uma serpente. Se o seu filho te pedir ovo, você vai dar um escorpião. Tá falando assim, ó, se alguém te pedir, o teu filho te pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Você vai dar uma coisa nada a ver? Sendo que a palavra diz, nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos filhos. Quem dirá o Senhor? Oh, meu Deus amado e santo, que nos chama de filhinhos, escolhidos. Aleluia! Se pedirmos, o Senhor não nos entregará. Mas olha que detalhe importante.
A palavra diz assim, ó, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha só. Às vezes a gente interpreta de uma forma um pouco diferente esse versículo, mas a palavra está dizendo, pedir o Espírito Santo, buscar pelo Espírito Santo. Aleluia! Quem sabe aqui, bater para que a porta abra. O Espírito Santo de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Às vezes, nós pedimos, Senhor, eu quero uma porta de emprego. Senhor, eu quero tal coisa. Senhor, entra sobre este lugar. Meu Deus amado e santo, a gente pede tantas coisas, muitas vezes materiais. Mas o mais importante, o principal da minha e da tua vida é termos a presença, o Espírito Santo de Deus. Precisamos pedir para sermos homens, mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia, termos um vaso cheio de azeite transbordante da presença do nosso Deus. Porque de nada adianta termos carro, casa, termos tudo que é material e não termos a presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença do nosso Senhor é algo mais maravilhoso que você vai ter na tua vida. Aleluia, porque uma hora o dinheiro acaba, uma hora o carro acaba, uma hora a casa pode deteriorar, uma hora um relacionamento pode acabar, mas a presença, quem carrega a presença, aleluia, o Senhor é o respaldo, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor dá força, ainda que todo mundo te abandone, ainda que você não tenha nada material, aleluia, mas tendo a presença, você é a pessoa mais rica, aleluia, por carregar a presença de Deus. Então hoje, que você venha pedir, Senhor, que eu seja uma mulher cheia do Espírito Santo, que eu seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus, porque sem ti, Jesus, de nada adianta eu pedir carro, casa, relacionamento, não sei, um negócio, não sei, de nada adianta sem a tua preciosa presença. Oh, irmãos, aleluia, as pessoas que não carregam a presença, não têm o Espírito Santo de Deus, são muitas vezes pessoas perdidas, não têm perspectiva, não têm esperança, não têm um caminho, não têm uma direção. São pessoas muitas vezes viciadas, presas, porque Satanás aprisiona no vício, aprisiona numa depressão, aleluia, mas em nome de Jesus, você que está me ouvindo aqui agora, aleluia, busque pela presença, busque ser cheio do Espírito Santo, ter o seu vaso transbordante, aleluia, porque se assim for, oh irmãos, pode te faltar o ouro, a prata, você pode não ter talvez o material que você tanto queria, aleluia, mas você tem mais precioso, aleluia, porque tem coisas na nossa vida, eu escutei isso hoje e ficou gravado no meu coração, aleluia, tem coisas que nós buscamos de um lugar, mas é a presença de Deus quem pode nos dar. Quem sabe se você estiver aqui e está buscando algo por alguém, e você não recebeu desse alguém. Quem sabe você está aqui me ouvindo e está buscando de um psicólogo uma cura. Aleluia, mas tem curas que só vêm do Senhor. Aleluia, quem sabe você está me ouvindo aqui, você está buscando de alguém, buscando de algum lugar, mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, que o que você está buscando, você vai encontrar, aleluia, no Senhor. Aleluia, tendo a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Oh, irmãos, quando nós carregamos a presença, quando nós temos a presença, irmão, Satanás bate em retirada, demônio bate em retirada, aleluia, o Senhor abre caminhos, o Senhor, ele faz de uma forma tão maravilhosa, mas isso aqui é reservado para quem carrega a presença. Laís, como que eu vou conseguir ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do azeite do céu, de ter um vaso transbordante? Na oração. Por quê? Porque na oração você pede, na oração você busca, na oração você bate aí a porta. Ó, Jesus, meu Deus, eu quero ser cheia de ti. De nada adianta muitas vezes pedirmos
tantas coisas materiais. O Senhor dá, é claro que dá. O Senhor, Ele é fiel, irmãos. Quantos testemunhos temos aqui de pessoas que pediram carro, o Senhor deu de dado, assim, ó, de pegar a chave e dar. Pediram casa, o Senhor deu. Pessoas que saíram do aluguel, o Senhor deu casa própria. Pessoas que não tinham trabalho, o Senhor deu o melhor trabalho. Hoje a pessoa se assenta em mesas grandiosas, em reuniões. O Senhor deu, porque o Senhor, Ele faz. Mas, irmãos, de nada adianta termos tudo isso se não tivermos a presença de Deus. Então hoje aqui o convite é para que venhamos orar e pedir: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu não aceito ficar no raso. Irmãos, não aceite ficar no raso. Sabe, se é aquele crente que tem a água ali somente pelos joelhos. Tem até um louvor bem antigo que diz: Senhor, eu não quero ficar simplesmente na beira do rio. Não sei muito bem, mas fala sobre a água somente nos joelhos. Não venhamos ficar com água somente nos joelhos, mas venhamos mergulhar nesta presença maravilhosa. Aleluia, irmãos, vamos pedir ao Senhor: Senhor, me enche mesmo. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor, mas me faça ser um homem cheio da presença de Deus, uma mulher cheia da presença de Deus, porque eu sei que quando eu tiver o Senhor, meu Deus, aleluia, o Senhor abre caminho, o Senhor faz. Irmãos, tudo isso nós conquistamos pela oração. Tá vendo que a oração, ela é a chave de tudo? Às vezes você pode estar triste, aflito, mas quando você vai orar ao Senhor, irmãos, aí uma presença gloriosa, ela invade o ambiente. Aleluia, essa presença, ela toca no teu coração. Aleluia, e toda aquela angústia, aquela mágoa, aquele sofrimento, aquela tristeza, o Senhor, Ele tira como se fosse com a mão. E Ele tira e joga fora. Aleluia, e não deixa vazio. O Senhor, Ele vem e Ele preenche com a presença maravilhosa dEle. Aleluia, o Senhor, Ele desce e Ele enche com o azeite do céu. Aleluia, e mediante a oração você sai transbordando da presença de Deus. Você entrou de uma forma, aleluia, mas com a oração você ali recebeu do Senhor. Aleluia, e você sai transformado. Aquela dor já não dói mais tanto assim. Aleluia. Aquela tristeza, o Senhor, Ele jogou por terra, foi embora. Aquela mágoa, o Senhor te deu a direção, foi embora, acabou. Aleluia. É assim que o nosso Senhor, Ele faz, mas mediante a oração. Irmãos, não deixe de orar. Ainda que você fale: Laís, eu não tenho muitas palavras, mas como eu disse aqui, os gemidos, aleluia, da alma, o Senhor, Ele conhece. Não é no muito falar, aleluia, mas é na intenção que está ali o teu coração voltado para o Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, você que está aqui nessa live, você que está ouvindo, o Senhor te convida para a oração. Sabe por quê? Olha o que diz aqui: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque o crente que ele não ora, ele é anêmico. O crente que não ora, aleluia, ele não se alimenta, ele está anêmico. Ele perdeu a conexão com o Pai. O crente que não ora, ele começa a enxergar o problema e parece que ele cai no turbilhão de problemas de uma forma que para tirar de lá depois é só o Senhor assim, ó, puxando. Mas quando você entra, seja no teu quarto, você fecha a porta e você fala com o Senhor no teu secreto. Ou quando, sei lá, outro ambiente que você tenha. Mas quando você para tudo e fala: Senhor, tá um caos, tá uma tempestade. Senhor, parece que eu tô mergulhada no problema. Mas Jesus, me tira agora desse mergulho que eu entrei. Meu Deus, faça por meio, Jesus, dessa oração, eu ouvir a tua voz. Meu Deus amado, sabe assim, irmãos, é assim que a gente tem que orar. Porque senão, se a gente não ora, a gente desfalece. A nossa alma morre, nós morremos, irmãos. Amém? Então, em nome de Jesus, essa foi a palavra de hoje. Essa parábola da viúva persistente. Persista com fé na oração. Porque de nada adianta você orar e você já não crê mais no que você está orando. Você precisa persistir com fé. Olha, eu creio que vai ser feito. Quando? Eu não sei. Eu não sei, mas eu creio que vai ser feito. Está nas mãos do meu Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor. Persista com fé na oração. Não pare de orar. Deus não me deu, não pare de orar. Lembra
da live passada? E se outra pessoa passar na sua frente e receber algo que você já está orando há tanto tempo? Não pare de orar. O teu tempo vai chegar. O teu momento de receber vai ser alcançado. Mas não pare de orar. Porque às vezes você acha que você está orando, exatamente, irmão Rodrigo, aqui, ó, tá nas mãos de Deus. Aleluia, às vezes você acha que você está orando e Deus só está ouvindo aquilo ali, só que na verdade Deus está transformando você para você aprender a esperar no tempo, alinhar a tua oração com a vontade de Deus. A oração vai nos moldando e nos transformando e nos alinhando com o Senhor. Irmãos, a oração é a ferramenta valiosa que o Senhor colocou nas nossas mãos, valiosíssima. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra. E vamos agora orar. Eu quero te convidar a orar comigo. Se você não puder orar, porque você está em algum lugar que não pode orar, que você se concentre com o Pai, se conecte com o Pai, em nome de Jesus. Mas vamos orar. E você vai pedir ao Senhor: Jesus, eu ouvi essa palavra e eu sei que eu preciso demais do Senhor. Aleluia, eu quero ser cheia de Ti, cheia. Meu Deus, porque eu sei que quando eu tiver o Senhor, ainda que me falte o ouro, a prata, ainda que eu não tenha o material, oh meu Deus, mas eu sou rica do mais precioso dessa terra, que é a Tua presença. Quantos caminham nessa terra, tem ouro, tem prata, tem carro, tem tudo, mas não tem a presença. Aí quando você vê a alma, é uma alma triste, é uma alma em depressão, é uma alma que sorri por fora, se sorri aqui, ó, mas por dentro, aquela dor, aquele sofrimento. Mas quem carrega a presença verdadeiramente, irmãos, vive o sobrenatural do Senhor. Vai passar por luta? Vai sim. Vai passar muitas vezes por dor e por sofrimento? Vai também. Aleluia. Mas nós temos uma presença maravilhosa, que Ele pega tudo isso e transforma. E quem não tem? Nós temos. Somos privilegiados. Então, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Vamos pedir: Senhor, eu ouvi essa palavra, me torne uma pessoa cheia de Ti, me encha, Senhor. Aleluia. E que eu venha persistir com fé na oração. Desistir, irmãos, ó, aqui, desistir não faz parte. Se você tá me ouvindo aqui, se você tá conectado comigo aqui na live, saiba, ó, que desistir aqui não é pro nosso grupo. Desistir nem passa na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque desistir não faz você alcançar logo. Desistir faz com que você pare, você estaciona. Você não vai nem pra frente nem pra trás. Você parou. Nada anda, tá parado. Mas quando você caminha e você persiste, você continua, ainda que você ache que esteja parado, você está caminhando, mas você caminha no tempo de Deus. E às vezes você não enxerga, porque nós queremos enxergar na nossa visão, na nossa ótica. Mas desistir, irmãos, desistir nunca. Desistir não faz parte do crente, amém? Como o irmão Rodrigo colocou aqui, ó, desistir nunca, é nunca, não faz parte do que nós falamos, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, aqui está o Teu povo, Senhor. Estamos reunidos, Senhor, na Tua presença. Nós ouvimos o Senhor falar. Meu Deus, a oração e persistirmos na oração. Oh, Pai, como precisamos. Às vezes somos tão falhos, Senhor. Queremos tudo no nosso tempo. Queremos que seja resolvido tudo à nossa maneira. Meu Deus, mas hoje nós aprendemos por meio da parábola da viúva. Meu Deus, amado e santo, que devemos persistir em oração, crendo, Senhor, que vamos receber do Senhor. Meu Deus, quando a nossa oração, ela está alinhada com a Tua vontade, Pai amado e santo, nós vamos receber. Recebemos aquilo que vem do Senhor. Ah, meu Deus, que venhamos aprender que a oração também, Pai, faz parte de um molde. Somos moldados mediante a Tua vontade. Meu Deus amado e santo, aprendemos, Pai, por meio da oração, a termos a paciência, a termos força. Meu Deus, a sermos, Pai, sustentados pelo Senhor. Meu Deus, a termos perseverança. Hoje, Senhor, está tão difícil, irmãos, perseverarem na Tua presença. Tantas pessoas que querem para ontem, Senhor. Aleluia, Pai, mas tudo é um processo.
nos ajude no processo, nos ajude a ter força, Senhor. E quando as nossas forças se esgotarem, Senhor, que venhamos ser ali, Pai, carregados pelo Senhor, sustentados pela Tua força, que venhamos, Pai, receber uma injeção de ânimo do céu, meu Deus, para caminhar e nunca desistir. A oração, meu Deus, nós entendemos que é a ferramenta, Pai. É a ferramenta para que a gente possa suportar os dias de dores, os dias de aflição. Meu Deus amado e santo, a oração é o que faz com que a gente supere, Senhor. Meu Deus, porque quando nós oramos, aleluia, Pai, eu creio que o céu se abre ao nosso favor. Aleluia, Pai, a Tua presença, ela desce. Meu Deus amado e santo, e onde há uma ferida, onde há uma dor, algo que ainda não foi cicatrizado, o Senhor vem, meu Deus amado e santo, o Senhor limpa, o Senhor trata, meu Deus, o Senhor desce com o Teu bálsamo e o Senhor nos preenche, aleluia. Saímos, Pai amado e santo, completos, meu Deus, cheios e transbordantes da Tua preciosa presença. Ah, meu Deus, como precisamos de Ti. Meu Deus, ensina, Pai, a cada um de nós a orar ao Senhor. Meu Deus amado e santo, Pai, mesmo em gemidos, nós sabemos que o Senhor nos escuta, porque o Senhor, meu Deus, compreende, o Senhor sabe o que está na nossa mente, no nosso coração. E ainda que a gente não fale uma palavra, Senhor, meu Deus, o Senhor compreende. Aleluia, Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus leva ao Senhor. Meu Deus amado santo, a nossa oração. Meu Deus, ajuda o Teu povo a não desistir de orar, a pedir, a bater, a buscar, meu Deus, pela Tua presença. Porque sem Ti, meu Deus, nada, Pai, podemos fazer. Meu Deus, nada adianta termos carro, casa, ouro, prata. Meu Deus, ostentarmos, termos, Pai, quem sabe o melhor emprego, quem sabe a melhor casa, mas sem a presença, Jesus, nós somos pessoas anêmicas, pessoas fracas, mas quando temos o Senhor, Jesus, aí nós somos mais do que vencedores. Meu Deus amado e santo, porque somos ricos, Senhor, ricos, Pai, da Tua presença. Em nome de Jesus, que cada um que estiver me ouvindo aqui, Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Meu Deus amado e santo, seja, Pai, um homem, aleluia, cheio da presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, uma mulher de oração, aleluia, homens e mulheres de oração, porque a oração, meu Deus, nós entendemos que é a ferramenta, que é a chave, Senhor, meu Deus, para tudo na nossa vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Peço que o Senhor abençoe a cada um. Meu Deus amado e santo, que separou este momento para ouvir a Tua palavra. E que esta live possa alcançar corações. Meu Deus amado e santo, em nome de Jesus é o que eu te peço, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Eu creio, irmãos, que da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Da mesma forma que eu entrei, eu também não vou sair, porque eu entendo da palavra do Senhor, que é por meio da oração que nós vamos conseguir todas as coisas. Em nome de Jesus, eu creio que você foi tocado pela presença do Senhor. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo neste momento tão precioso, né, irmãos? Tão precioso. Eu falo que é muito precioso, porque quantos que gostariam de ouvir e não podem mais? Quantos que gostariam de ter essa simples oportunidade? Nós estamos com 5 pessoas aqui, mas 5 pessoas que estão com o coração disposto para ouvir a palavra. Que estão ali, falando, eu abro mão de tudo para estar com o meu Jesus. Que bom que você está aqui. Que o Senhor, Ele possa te abençoar e te dar uma semana revigorante, de livramentos, uma semana maravilhosa. Que você tenha uma noite agora abençoada, em nome de Jesus. Fiquem em paz, porque o Senhor Deus é contigo. Amém? Muito obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui. Fiquem com Deus, a paz do Senhor esteja com cada um de vós, amém? Fiquem com Deus. E glórias ao Senhor.